Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor se faça presente em nosso coração, alimentando um pensamento de alegria e de esperança. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um deles, que é doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei dos profetas. Mateus 7,12. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Lucas 6,31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meio de os pagar, mandou o Senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangulá-lo. Dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que devias, porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está nos céus vos trará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar o próximo como si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? A prática dessas máximas é a destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos compreender o valor da oração nesses momentos em que ora vivemos tão carentes da atenção
dos nossos benfeitores espirituais, de Jesus para com todos nós. Assim, pois, nós dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, que o seu amor fecunde em nosso espírito a esperança, que sejamos mais amoráveis, que tenhamos compaixão, que possamos assistir os nossos irmãos em dificuldades. Ajude-nos, Jesus, a libertar do nosso egoísmo, para que possamos nos tornarmos mais indulgentes e benevolentes com todos aqueles que caminhamos. E que a sua paz se estenda para todos os lados, para todos os irmãos, Jesus, que ora passam por dificuldades, passam pelas dores e muitos pelas incompreensões. Olhai pela paz, Jesus, pelas famílias destituídas do amor, destituídas da fraternidade. Senhor, ampare-nos nesse momento de tantas lutas, mesmo sabendo que elas sejam lutas redentoras. Dai-nos força e coragem, que assim seja. Queridos irmãos, nós temos aqui uma situação que é muito semelhante ao que cada dia nós temos vivido. E qual é o maior mandamento que nós precisamos compreender que Jesus nos disse? É amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. E nós sabemos que esta, como diz Kardec, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem. Mas nós temos percebido que não é essa a nossa atitude. E o maior mandamento, ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, proclamou o Senhor, convidando-nos a fazer para o outro aquilo que gostaríamos de também fizessem por nós. Como eu vou amar a Deus se Ele encontra tão longe de mim? Esta é uma pergunta que a gente vê tantas pessoas. É preciso que a gente possa pensar que Deus está em nós. Jesus veio a nos ensinar que Ele era o Filho unigênito. E o convite de Jesus é para que nós pudéssemos esperar por Deus todos os momentos em que nós o chamamos, porque Ele olha, Ele sabe das nossas necessidades. Deus igualmente espera por nós que todos nós, em todos os ângulos do caminho, nós também possamos lembrar, mover a nossa vontade, para que possamos estender a todos os momentos de benevolência que somos convidados a vivenciar. E que jamais sejamos como o credor que não soube compreender. E nós vamos ver que quando na passagem do credor incompassivo, nós vamos ver que quando ele foi perdoado, que alguém usou de compaixão, ele deixou de pagar a dívida porque o outro entendeu as suas dificuldades. Mas ele não trouxe esse ensinamento para dentro de si. E ele deixou, de perdoar o seu irmão, o seu companheiro, de fazer aquilo que ele havia recebido naquele momento, por muitas vezes alimentar o pensamento ainda de egoísmo,
de um autoritarismo, né? Então, quando a gente vê pagas o que me deves, nós precisamos pensar o que nós viemos fazer aqui na Terra. Será que Deus tem nos feito essa pergunta? Ou Deus tem sido misericordioso, bom conosco? E nós vamos ver então que quantas vezes nós pedimos a Jesus mesmo que Ele nos ajude e que Ele tenha paciência conosco para que a gente possa aprender. Então, Mateus, quando nos traz essa colocação do credor incompassivo, nós vamos ver que quantos de nós esquecemos que Deus é todo-poderoso e que as suas forças divinas estão em nós. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão, seja o enfermo, seja aqueles que estão passando por qualquer situação. Porque Deus tem sido um pai amoroso, um pai justo, e nós, necessitados deste amor, ainda trazemos no nosso coração a ignorância, que muitas vezes nós devíamos estar, pelo menos com um raio de luz dentro de nós. Quantos aflitos, quantas criancinhas sem lar, que estende os braços, suplicando, rogando amparo e consolação. E nós muitas vezes ignoramos, fechamos olhos, e quando isso acontece dentro de nós, que a dor bate, nós rogamos tanto a Deus, será que nós trazemos uma inquietude, uma inquietação nos nossos corações, que não olhamos a dor, a aflição de tantos irmãozinhos nossos que são infelizes? Ora, irmãos, o convite é para que amemos ao próximo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o esforço, porque se nós fizermos isto, nós estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. E Jesus nos demonstrou esse mandamento maior por vários motivos e várias vezes. E nós que recebemos tanto dele, não compreendemos o valor do amor, do perdão. Mas hoje, com o Espiritismo, nós que somos espíritas cristãos, já temos a noção do que é compreender para auxiliar sempre. E nós convidamos todos hoje para que a gente possa ser útil àqueles que desejam criar, construir dentro de si o reino divino, o reino de Deus, que precisa ser construído dentro de nós. É preciso que a gente entenda o que seja amar ao Senhor. Hoje, conversando com tantas pessoas, nós temos visto quantos são ainda tão distantes de Deus, que não acreditam nesse Deus, na sua justiça. Nós então perguntamos: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ainda é um estado impossível para nós? Ainda não aprendemos a ter desse ato, desse gesto, uma obrigação, que possamos entender que nós somos tão diferentes. As diferenças que nós carregamos são justamente ligados às construções de cada um, ao tempo do espírito. E por isso que muitas vezes chegamos ao mundo espiritual sem receber aquilo que tanto aguardávamos. Não que nós não fomos perdoados por Deus, pelo Pai, mas é preciso que a gente também aprenda que há concessões divinas de acordo com a lei para todos nós. Como é que eu vou pedir perdão conforme o Cristo nos ensinou e falou a Pedro que devíamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes? Se nós não compreendemos que o perdão é um ato perpétuo, ele não é concedido 1, 2 vezes ou 7 vezes, é sempre, porque nós estamos no caminho de nossa evolução.
E nós precisamos entender quem é esse Senhor. E lembrando que o Senhor é Deus. É Deus que tem nos olhado, que tem nos ensinado. Deus que enviou para nós Jesus. E Jesus nos mostrou o valor do amor e do perdão junto àquela multidão. O Mestre, quantas vezes falou com os escribas, com os fariseus, que não adiantava a gente estar de pé nas sinagogas, mas que a gente devia ouvir para que a gente possa sentir. Então, qual seria o meio, a receita ou a fórmula que, que cada dia nós temos que buscar? É a fórmula da oração, de que Deus nos ensinou, de que Jesus orou por nós, e ao mesmo tempo pedindo os compromissos que nós tenhamos força para assumi-los diante de cada situação da vida. E nós que aqui estamos hoje reencarnado, sabemos que todos nós somos devedor. E nós temos que lembrar dessa parábola, porque é preciso que a gente possa lembrar que quando eu fui necessitado, quando eu roguei o amparo, eu fui acolhida no coração desses espíritos amigos. Então, nós vamos ver qual seria a nova resolução do Senhor diante dos fatos que hoje nós estamos vivendo. Talvez ainda não tenhamos refletido, mas assim precisamos pensar que Jesus, na parábola, afirma para todos nós: assim também meu Pai Celestial vos fará se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Voltaremos juntos, pois a lei do perdão ela é inflexível, ela é para todos nós. Ela tanto reina no céu como na terra. E é preciso que a gente aprenda dia a dia a amar, a perdoar e a servir. Esta é a maior importância. Então, nós não temos o direito de exigir nada do outro enquanto nós não construímos em nós. E a prática dessas máximas, que é a máxima da indulgência e da benevolência, ela mostra quando nós conseguimos alcançar essas máximas, ela vai mostrar para cada um de nós que estamos saindo do processo do egoísmo para sentirmos o valor e a necessidade do nosso irmão. Todos nós precisamos do amor de Jesus para que nós possamos compreender a necessidade que eu tenho de amar a Deus sobre todas as coisas. Se isso for verdadeiro em nós, estenderemos também o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí nós seremos ricos de compaixão, ricos de virtudes, e poderemos ser aquele servo que vem desenvolvendo a cada dia um mandamento maior. E que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos estejam sempre a nos auxiliar, para que a gente não fuja daquilo que é real e verdadeiro diante da verdade. Queridos amigos, refletindo nas lições do Evangelho desta manhã, também precisamos aprender a pedir a Jesus, aos bons espíritos, para que eles possam nos ajudar, e na certeza de que eles ajudam diuturnamente, eu pergunto: o que temos feito com a dádiva recebida? Por isso, Jesus, que o passe seja para cada um proporcional ao seu desejo de receber e fortalecê-los. Que a nossa água seja fluidificada, Senhor, para que nós possamos, ó Mestre, sentirmos o valor desta energia que nos transforma, desse líquido que se transforma em medicamentos. Jesus,
Que a sua bondade infinita nos sustente nesta manhã, levando as vibrações do passe a todos os nossos familiares, aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, pedindo que, da mesma forma, a água fluidificada alcance a todos. Senhor, muito obrigado, Mestre. Que sejamos dóceis e humildes e que tenhamos a compaixão para contribuir com as necessidades dos nossos irmãos. Queridos companheiros, recebo o carinho e o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se fortalecidos pelas vibrações que chegam até o seu coração. Paz e alegria a todos.